Terapia pós-ciclo, TPC. O que é, quando fazer, quem tem que fazer, como fazer? Muita coisa para responder, né? Então fica aqui comigo que até o final desse vídeo você vai saber tudo isso. Bom, eu sou Manda Costa, sou química, educadora física. Vou falar um pouquinho com vocês sobre TPC, a famosa terapia pós-ciclo. E o que a galera, sempre pergunta muito? Bom, quando fazer terapia pós-ciclo? Primeiro, o que é terapia pós-ciclo? Quando fazer? Todo mundo que usa anabolizante tem que fazer? Como fazer? Mulher faz? Então, assim, vamos entender. O que é essa terapia pós-ciclo? Como o nome já diz, né, é um tratamento medicamentoso, na grande maioria das vezes, realizado no pós-ciclo, no pós-uso de esteroides anabolizantes. Qual o objetivo? Regular a produção natural de hormônios, tá? A grosso modo, didaticamente, é isso. Então, vamos entender um pouquinho. O indivíduo, falando só da testosterona, o indivíduo vai lá, utiliza anabolizante por um determinado período de tempo e muitas vezes esse uso pode gerar a diminuição natural dos níveis de testosterona, ok? Ele fica lá usando esse hormônio, anabolizante testosterona sintética, o que o organismo dele entende? Poxa, eu posso diminuir essa produção porque está vindo de algum lugar. E aí, quando ele retira o uso, os níveis estão abaixo do normal e não se restabelecem, tem dificuldade para se restabelecer. O indivíduo começa um tratamento para estimular a regulação, a produção desses níveis hormonais, tá? Então, só pelo que eu falei aqui, qual o objetivo da terapia pós-ciclo, falando no caso dos níveis de testosterona? Regular essa produção. Mas todo mundo precisa fazer? Bom, todo mundo que está com a produção natural prejudicada, que está com algum desnível, nessa produção de hormônio, certo? Já não é todo mundo, já elimina uma parte das pessoas. Estamos de acordo? Um indivíduo que utiliza um determinado anabolizante e no final do uso, o organismo dele por si só retoma a produção natural, restabelece os níveis normais, ele vai precisar fazer um tratamento, uma terapia pós-ciclo? Não, ele não vai precisar, porque o organismo dele restabeleceu esses níveis normais. Amanda, e quando é que precisa? Uma outra pergunta, né? Se usa há muito tempo, tem gente que me manda mensagem perguntando, poxa, eu usei Oxa há um mês, preciso fazer TPC? O que eu quero dizer? Não estou falando nem do produto, não. Eu estou dizendo do tempo de uso. Eu usei anabolizante 3 semanas. Preciso fazer TPC? Se o tempo for muito curto e a dosagem, gente, isso não é regra, tá? Mas se o tempo for muito curto e a dosagem não for muito alta, muito estúpida, ao ponto de causar uma confusão ali no seu organismo, é muito provável que o indivíduo não precise, porque ele vai tirar aquele uso e não chegou a afetar essa produção natural. Agora a gente sabe que tem indivíduos que utilizam doses muito altas por muito tempo. É muito provável que esse indivíduo precise sim regular a produção natural de hormônio. E aí ainda vem uma outra questão. Por exemplo, hormônio tireoidiano, T3, T4, tem muita gente que utiliza anabolizante junto com outros medicamentos. E entre esses outros medicamentos, a gente tem, por exemplo, os hormônios, T3, T4, que a galera fala que ajuda a acelerar o metabolismo, enfim. Muitas pessoas, quando param de utilizar, estão com a produção de hormônio tireoidiano alterada. Então, vão utilizar um tratamento medicamentoso para regular essa produção hormonal. Aí a gente não está falando mais dos níveis de testosterona, por exemplo. A gente está falando de hormônios relacionados à tireoide, mas que o indivíduo estava juntando ali com o uso de anabolizantes para ter um melhor resultado estético e a gente teve uma bagunça nessa produção hormonal. Então é muito provável que, sim, esse indivíduo
vá utilizar um produto para regular essa produção. Ah, então todo mundo que utiliza, por exemplo, sempre exemplos, tá? T3 e T4 vai ter que fazer uma determinada TPC. Não. Se o indivíduo, por exemplo, utiliza por um período curto, não fez, né, aquela utilização numa dosagem muito alta e não foi suficiente esse uso para causar uma perturbação no funcionamento do organismo, pode ser que quando ele retire o uso, tudo continue funcionando normalmente e ele não precise realizar nenhum tipo de terapia pós-uso do hormônio, pós-ciclo. Quando se vai usar? Ninguém é mágico. Não dá para ninguém olhar para a cara do indivíduo e falar assim, você utilizou anabolizante? Você fez um ciclo? Você vai ter que fazer a terapia pós-ciclo, porque eu estou vendo e você está com os hormônios aí desregulados. Isso é muito, sabe? Isso é muito irresponsável. É lógico que, de acordo com a experiência de indivíduos, né, de muitos profissionais inseridos nesse meio, quando o indivíduo relata o uso, a gente já consegue, obviamente, fazer ali, né, uma previsão. E sim, é muito provável que você tenha que fazer o uso de uma TPC. Mas, para garantir que vai ser necessário, o indivíduo que utilizou anabolizante tem sim que procurar um médico. A galera não gosta quando eu falo isso, parece que, né, nossa, me mandando de novo para o médico. Mas como é que você vai ter noção de como estão os seus níveis hormonais naquele momento? Quando você realizar exames laboratoriais. Porque aí o médico vai olhar, vai ver como estão os seus níveis hormonais, vai ver se eles deveriam já estar num nível diferente e vai fazer a prescrição do melhor tratamento para você. Lembrando que, se a terapia pós-ciclo, né, é um tratamento medicamentoso, ela é realizada com, complete a frase, medicamentos, isso mesmo. Então, você já utilizou anabolizantes que são, já falei em vários vídeos, medicamentos. Aí você utilizou medicamento e agora, por conta própria, vai utilizar medicamento em cima de medicamento, sem realizar exames. Isso é de extrema irresponsabilidade com a saúde. E o objetivo aqui da nossa fala não é essa. É simplesmente... E também não é assustar. Nossa, tá vendo? Tem que procurar um médico. É lógico. Quando você trata de medicamento, você tem que procurar um médico. Isso é fato, né? Até que a gente anda juntos. Mas é te explicar que não é porque você utilizou anabolizante que você necessariamente vai ter que fazer uma TPC. E que todos esses produtos que são utilizados na TPC também são medicamentos. E como todos os medicamentos, eles também têm efeitos positivos e efeitos colaterais. Então não dá para você sair pegando a receitinha de bolo do colega e já comprar os anabolizantes, como eu vejo, tá? O meu direct bomba disso, bomba. Os indivíduos manda, vou usar isso, isso e isso. E já manda lá, comprei para minha TPC, isso e isso. Como assim? Então você já está prevendo que vai ter uma desregulação dos níveis hormonais e você já está me dizendo que você sabe o nível em que vai estar essa baixa de produção. Não tem como, isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. O medicamento, muitas vezes, pode até ser o mesmo, mas é provável que ele varie nas doses, de caso a caso. Então o ideal é, obviamente, fez o uso de anabolizante, retirou o uso, tem que procurar um médico para que você faça exames. É muito normal que após a retirada do uso, dependendo do tempo que o indivíduo utilizou, né, e dependendo da dosagem, é muito normal, natural e esperado que os níveis hormonais estejam abaixo. Porque por muito tempo, ou por um tempo significativo, o indivíduo utilizou um hormônio sintético, a produção de testosterona diminui. Nossa, a minha produção de testosterona está baixa. Os meus níveis de testosterona estão baixos. Eu vou ter que fazer a TPC. Peraí, o médico vai avaliar se um período após cessar o uso, tá? Por isso que quando a gente faz os exames laboratoriais, você para o uso de anabolizante, espera um período e vai fazer os exames. Porque aí o médico vai avaliar se os níveis hormonais ainda se mantêm muito baixos ou se eles começam a se restabelecer.
Caso isso não ocorra, esse restabelecimento natural, aí sim é indicado, tá, o uso da terapia pós-ciclo, da TPC. E aí vem aquela pergunta, Manda, mulher faz TPC? Quando a gente fala do restabelecimento dos níveis de testosterona, a TPC ela não é necessária para a mulher, porque a mulher ela já tem a testosterona muito baixa, né? Então ela usa o anabolizante, o que ela sente é aquele vigor das elevadas doses de testosterona. Quando ela retira, a produção dela, que já é baixa, muitas vezes está abaixo do ideal, mas depois tende a se estabelecer aos níveis esperados, tá? Ela sente muito esse fadiga, cansaço, desânimo, muito semelhante ao homem que tem a baixa hormonal e tem que fazer a TPC. Então, muita gente fala, a mulher também tem que fazer. Não, não tem. Ela veio de uma condição, né, de muito vigor, porque testosterona favorece isso, e quando ela tira, ela sente todo esses sintomas. Mas isso é relacionado à retirada do hormônio, tá? Essa baixa hormonal que para a mulher é natural. Agora fica aqui a fala, por exemplo, tem muitas mulheres que junto com a testosterona, como eu disse antes, utilizam, por exemplo, os hormônios tireoidianos. Então a mulher está lá utilizando T3, T4, enfim, ou seja, qualquer outro medicamento. E quando ela para o uso do anabolizante, ela para com esses medicamentos, outros hormônios que não a testosterona estão desregulados. Aí é necessário ir ao médico e verificar o que nesse eixo hormonal está bagunçado. E o médico vai avaliar se há necessidade ou não de uso de medicamento para restabelecer o equilíbrio hormonal, tá? Então, assim, não é que a mulher tem que fazer a TPC, ela vai fazer a TPC relacionada ao uso de testosterona, mas tem que ver todo o quadro hormonal para ver se alguma coisa saiu do lugar. A gente sabe que quando a gente mexe com o uso hormonal, a gente pode sim bagunçar outros hormônios. E aí, quem vai saber? Dá para pegar a receita da coleguinha? Não. Tem que ir ao médico e fazer exames laboratoriais, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, toca aí o sininho para você receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo. Se você achou esse conteúdo relevante, se você acha que mais pessoas têm que receber essa informação, compartilhe esse vídeo. Vem aqui nos comentários, me fala o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma experiência quanto a isso, divide aqui comigo, porque é sempre bom a gente interagir e espalhar informação, tá bom? Conto com você, um grande beijo.